pessoal, esse é mais um episódio do Tech Talk delas, um Tech Talk do Tech Woman. E hoje eu tô com um convidado assim, que eu já conheço há bastante tempo, é um cara que me inspira há muito tempo. Eu sou Laís Xavier e eu vou conversar com o Rodrigo, da Neurotech. Vou falar aqui a mini bio dele, vou conversar um pouquinho sobre ele. Mas ó, só para vocês saberem, hoje o tema é presente, passado e futuro da inteligência artificial. Rodrigo, me conta um pouquinho aí da tua história. Boa, Laís. Primeiro, obrigado aí, super obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre minha história. Bom, a minha história se confunde um pouco com a da própria Neurotech, né? A Neurotech é uma empresa do Porto Digital de Recife que surgiu dentro da Universidade Federal de Pernambuco com a demanda de análise de crédito Dentro do SIM, né, do Rodrigo? Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, com a demanda de utilizar a inteligência artificial para análise de crédito. Sem que a gente está falando disso em 2002, 2001, então há muito tempo atrás, né? 20, 22, 23 anos atrás, a gente surgiu dessa demanda. E eu, junto com a Neurotech, eu fiz toda essa jornada do empreendedor que sai de dentro da academia, passa ali por um mestrado, por um doutorado na área de inteligência artificial, mas sempre vendo assim, como é que a gente consegue usar essa tecnologia na prática, né? Porque se a gente não conseguir usar a tecnologia, que é uma ferramenta, ela vira pesquisa, ela vira algo que vai ficar na academia. Então a gente precisa trazer. Então acho que a Neurotech é um pouco sobre isso e minha carreira também está nessa linha. Eu vou ler tua mini bio, que é tão bonita. Eita. Eita! Rodrigo Cunha, ele é apaixonado por inovação e empreendedorismo, acumulando mais de 20 anos de experiência na criação, replicação e escalabilidade de produtos de tecnologia. Como sócio fundador da Neurotech, eu sou fã dele, só para dizer, uma marca da B3, teve a oportunidade de contribuir em todos os estágios de uma empresa, desde o início até a venda para a B3, um dos maiores grupos econômicos do Brasil. E diga-se de passagem que não está aqui, mas ele é um dos maiores orgulhos, a Neurotech é um dos maiores orgulhos do nosso ecossistema daqui do Porto Digital. Eles conseguiram fazer uma venda linda, né, Rodrigo? Sim. E orgulha bastante vocês serem o nosso primeiro unicórnio. Maravilhoso. E aí, além da experiência prática em crédito, saúde, seguradora e educação, Rodrigo também possui sólida formação técnica e mestrado e doutorado em inteligência artificial e Big Data pelo FPE e a formação em negócios de empresas de alto crescimento em Stanford. Ai, como tá chique! Atualmente é CPO, Chief Product Officer, Isso. na Neurotech. E é um cara massa, é um cara inspirador. Tem uma filha que, né? Vamos ver se ela vai para a área. Vou tentar convencer, né? Vamos lá, Rodrigo. E aí, eu trouxe o Rodrigo aqui porque eu disse, rapaz, se tem um caba bom para falar de IA, é esse rapaz aqui. Boa. Rodrigo, me conta. A gente tem IA em todo canto. Todo mundo agora ou já ouviu falar, ou já usou, ou quer usar a inteligência artificial. Está disseminado isso. Me conta, isso é um negócio de agora? É novíssimo, de 2020 para cá. Me conte. Bacana, Laís. Então, a gente está falando que a IA, né, a inteligência artificial, ela é da década de 50, 1953, o termo IA. Então, a gente está falando de uma tecnologia que ela vem há muitos e muitos anos. O que acontece, como toda tecnologia, é que existe ali um hype, ou seja, uma demanda muito grande pelaquela tecnologia, e depois você tem uma depressão. A IA ela passou por esse processo, né, de uma alta expectativa. Vamos até definir o que é IA, eu acho que é uma coisa importante aqui para o público entender, né? IA nada mais é do que a tentativa do ser humano de fazer com que a máquina se comporte como ser humano. Essa é uma definição tão simples quanto e tão complexa quanto, né? Então, como é que eu consigo ensinar a máquina para ela se comportar como ser humano? Não significa fazer tudo, significa fazer algumas atividades específicas. Então ela surge ali em 53, mais ou menos, 1953. Ela passa por uma fase de inverno em que ninguém vê muitas aplicações, mas desde o final da década de 80, 90, a gente tem ali um ressurgimento da IA, principalmente com a capacidade de processamento e com toda a questão de dados, informação que começou a surgir. Então você tem até uma nova geração de empresas que começam a aparecer galgadas em IA. O Google, que está aqui disponível,
O algoritmo do Google, né, para fazer o ranqueamento das páginas, é um algoritmo de inteligência artificial. Então a gente está falando que a IA ela já aparece ali em 98, né? O Google é mais ou menos ali de 98. A própria Amazon, né, quando a gente compra online e a gente começa a ter ali aquelas recomendações de produto, é uma inteligência artificial de 1996. Então a gente pode ver que a IA ela vem lá da década de 50, ela já vem transformando a forma como a gente trabalha, como a gente lida. Por exemplo, quando a gente usa o Google Tradutor e tem lá a tradução com um nível de profundidade muito maior, é uma inteligência artificial que está por trás. Então, acho que a gente vai contar um pouco desse avanço recente que a gente tem agora, mas respondendo a tua pergunta, a IA já é um tema bem antigo, Já né? está aí há algum Há tempo, algum né, tempo, Rodrigo? exato. E esses algoritmos? Você falou aí de algoritmo de recomendação, de alguns algoritmos. Que tipo de algoritmos existiam antes, assim, que a gente hoje tem um nível de complexidade diferente, mas como foi esses Boa, primeiros? Como foi esse boa. surgimento? Então, na definição que IA é a tentativa da máquina se comportar como humano, a gente vem agora, como é que eu vou ensinar a máquina? No início, ensinar a máquina era criar regras. Então eu dizia assim, ó máquina, isso aqui é uma caneca branca, isso aqui é uma mesa, isso aqui é um computador ou um celular, isso aqui é Laís, é Rodrigo. Então no início da IA é o que a gente chama da IA simbólica, que era a IA que você ensinava através de regras. É a primeira geração da IA. O que é que aconteceu? A segunda geração da IA, ela apareceu assim, é muito complexo a gente conseguir listar todas as regras do universo, do mundo, através da nossa cabeça. É complexo. Então, a segunda geração da IA não, eu vou ensinar a IA a partir das informações que a gente gera, ou seja, dos dados. O que é dado? É um clique na internet, é uma informação pessoal, é o dado, é a informação, né? Meu nome, onde é que eu vivo, então tudo isso são os dados. Então, a segunda geração da IA não, eu não vou mais entregar regra, eu vou entregar dados. E aí, quando você entrega dados, você tem, como a gente comentou antes, uma possibilidade de que esses dados eles estão cada vez em maior abundância e a capacidade de máquina processar esses dados também está cada vez maior. Então, você tem, no início da IA simbólica e hoje, 99% das aplicações de IA que a gente tem é essa IA que a gente entrega o dado, ela aprende e a partir daí ela faz esses sistemas de recomendação, de ranqueamento, de tradução, ChatGPT e assim por diante. Então, você já deu uma palhinha aí, a compreensão de que esse boom que tem acontecido dessas IAs conversacionais, você atribui isso especificamente a essa capacidade de infraestrutura, de estrutura de dados? Como é que... você já Sim, deu aí a sua palhinha, mas me conta um sim. pouquinho sobre isso. Eu acho assim, ó, a gente tem lá a década de 50 o surgimento do termo, a gente tem ali década de 80, 90 o surgimento das primeiras empresas, a gente tem um marco ali que é 2012. 2012 a gente teve um grande boom também, que ninguém viu no dia a dia, mas aconteceu, que foi uma competição internacional promovida pela Microsoft, inclusive, chamada ImageNet, que é basicamente assim, você apresenta uma imagem e a partir daquela imagem a máquina tenta identificar se é um gato, se é um macaco, se é um cachorro. Então. E nessa competição em 2012 surgiu uma nova tecnologia que se chama Deep Learning, ou redes neurais profundas, que basicamente é isso, uma arquitetura para se aprender com muito maior complexidade. Aí você pergunta, mas isso não já existia? Não, isso já existia, mas a gente não tinha máquina suficiente para poder processar. Então, em 2012, existe uma revolução ali, que é o Deep Learning, que é exatamente redes neurais com aprendizado profundo. Como é que nossa vida foi impactada? Foi impactada a partir do momento que você usa o Google Tradutor e a qualidade está melhor, a partir do momento que você entra no Netflix e a sugestão está melhor. Então, existiu a transformação, mas ninguém tocou nessa transformação, ninguém conseguiu perceber que era um IA. Na verdade, a ideia era que essas empresas estavam melhorando os seus produtos. Mas em 2022, agora, recentemente, quando você tem a OpenAI lançando o ChatGPT, você tem um modelo complexo, como a gente nunca viu antes.
A gente tem dados treinados que a gente também nunca viu O antes. volume. Um volume. Então, você tem volume, abundância, máquina para processar. Mas isso, de alguma forma, já tinha acontecido ali em 12. Mas a gente tem uma grande transformação, é que o ser humano começou a tocar na IA. O que é que significa tocar na IA? Significa que você fala e ela responde. É o que a gente chama aqui na área de tecnologia UX Design. Então, o ChatGPT, ele não é só um modelo de IA. Ele é uma tela que você digita, fala, e quando ele te responde como se fosse um ser humano ali digitando. Aquela experiência é uma experiência de UX Design. O modelo de IA, ele já tem a resposta toda pronta, sendo que a OpenAI, né, o ChatGPT, ele traz isso com aquela. Então, eu acho que a sensação a partir de 2022 é assim, eu toco na IA. É a grande transformação. E a partir do momento que eu toco, eu começo a falar que é IA, eu sei o que é IA, e agora realmente a gente tem uma transformação, porque as pessoas agora estão usando. Só para ter ideia, o ChatGPT, até aquela data, foi a empresa que cresceu mais rapidamente a quantidade de usuários. Ela chegou em 5 dias a 1 milhão de usuários. Enquanto que empresas como Netflix demorou meses até chegar a 1 milhão de usuários. Então você tem essa revolução. Então, essa percepção de que a IA está se transformando agora é porque agora a gente está tocando nela, mas ela já existe há bastante tempo. E pelo jeito existia uma demanda reprimida e todo mundo afim de entender, de se relacionar, de fazer, de ter IA dentro do seu universo, né? Sim, sim. E aí quando a gente toca, todo mundo quer tocar também. E aí um fala para o outro que a experiência é boa e aí você consegue ter ali. Então realmente é uma revolução. Eu sempre falo assim, a gente tem o privilégio, enquanto ser humano aqui, de estar passando por uma grande transformação. Como a gente teve na Revolução Industrial, como a gente teve na Revolução de Tecnologia, a gente está passando por uma nova, a gente está no meio dela. A gente não sabe muito bem como é que isso vai acontecer. A única certeza que a gente tem é que, no futuro, tudo o que a gente tem hoje vai ser diferente. Rodrigo, e o que teria de algoritmos mais sofisticados, assim, que hoje estão sendo usados? Que não só esses que a gente está vendo, que a gente está tocando, é isso que está permeando de fato a área da IA? Ou a gente tem outros tipos de produções científicas que conseguem dar níveis de complexidades e entregas de produtos diferentes? Não, excelente pergunta, e vou te dar o exemplo da própria Neurotech. A gente trabalha muito, por exemplo, com análise de crédito. Quando a gente trabalha com análise de crédito, o algoritmo por trás da análise de crédito é se quem vai receber o crédito vai pagar ou não vai pagar. Então, o tipo de modelo que a gente vai usar não tem nada a ver com esses modelos que a gente está falando aqui de OpenAI, ChatGPT. Se a gente for usar esses modelos convencionais para esse tipo de aplicação, não funciona. Então, a gente está dizendo o seguinte, que esses algoritmos de é fraude ou não é fraude, é spam ou não é spam, que são problemas de classificação, vai pagar ou não vai pagar. Esse tipo de algoritmo, ele já existe desde a década de 50, 70, e ele vem avançando com uma velocidade também grande, porque tem mais dados, tem mais capacidade de processamento, mas ele está por trás da grande maioria dessas aplicações que a gente está no dia a dia, mas que a gente não está tocando. Porque quando a gente pede um cartão de crédito, a gente recebe um ok ou não ok, com um limite de crédito. O que está por trás ali são esses algoritmos que não tem nada a ver com esses algoritmos atuais. E aí, assim, só pensando para quem está, né, entrando na área, que está querendo construir seu negócio, a gente tem visto muita gente usar essa IA que a gente está tocando e se diferenciando, tentando se diferenciar enquanto startup, enquanto negócio, através disso. E pelo que eu já percebi de diversas bancas de investidores, é assim, é como se fosse um pouco mais do mesmo do que todo mundo está fazendo. Você acha que refletir a respeito de modelos que também são sofisticados de forma diferente diferencia de fato o negócio, Rodrigo? Laís, essa é uma excelente pergunta e eu diria o seguinte, nunca na história da humanidade foi tão fácil empreender. Tão fácil, tão barato, tão rápido e com pouca barreira de entrada. Verdade. Por outro lado, o que a gente precisa entender é o seguinte, não vai adiantar novas empresas surgirem para concorrer com ChatGPT, Microsoft, Google,
porque esse jogo já está dominado pelas Big Techs. O nome do jogo é o que a gente chama de Vertical AI, que é a IA vertical. O que é que significa isso? Significa o seguinte, a gente vai usar todos esses algoritmos que estão sendo desenvolvidos pelas Big Techs e a gente vai se aprofundar num determinado desafio específico para resolver aquele desafio que esse modelo genérico ele não vai conseguir resolver. O exemplo da própria Neurotech é clássico. Quando a gente trabalha com crédito, com análise de crédito, a gente não faz só a concessão do cartão. A gente faz a manutenção do cartão de crédito, que é a revisão do limite de crédito. A gente faz a parte de prevenção à fraude. A gente entra na jornada específica do cliente de crédito. Então, é vertical, ou seja, é vertical. Eu estou entrando no nível de profundidade tão grande, que eu consigo resolver o problema do cliente final usando esses modelos que estão disponíveis, mas realmente ali resolvendo o desafio. Então, acho que o meu convite, inclusive, por um lado, nunca foi tão fácil empreender, por outro, a gente precisa encontrar realmente quais são os desafios do mercado, da empresa, para a gente conseguir ter profundidade e usar todas essas ferramentas. Eu sempre gosto de falar que IA é ferramenta. É uma ferramenta como outra qualquer, muito poderosa, mas é uma ferramenta. Ela não vai resolver todos os problemas da humanidade. Quem vai resolver somos nós, humanos aqui, empreendedores, para a gente conseguir usar essa ferramenta de forma profunda. Então, Vertical AI é um nome bonito, falado fora do país, mas aqui vamos ter profundidade na dor e necessidade do nosso cliente para usar essa ferramenta para resolver isso. E uma polêmica que não estava nem combinada aqui, mas que eu pensei, essa substituição que todo mundo fala, Sim. né? Todo mundo que, inclusive, está um pouco mais afastado da área de TI, tem muita gente apavorada. Sim. A substituição, eu não vou ter mais espaço, a máquina vai tomar meu lugar. Qual é a tua perspectiva sobre isso? Se a gente for estudar o que já aconteceu na história da humanidade, isso já aconteceu algumas vezes, então a gente tem ali... Opa, já aconteceu já aconteceu, vezes. Né? E não foi necessariamente a IA, né? Exato, né? A gente tem ali, por exemplo, a Revolução Industrial, né? Quando você tem as máquinas ali fazendo o trabalho do ser humano, isso aconteceu. Quando a gente teve a Revolução da Tecnologia, né? A gente é de uma geração que a gente nasceu offline, hoje em dia a gente está online, conectado, isso também aconteceu. Então, nesses momentos de transição, o que é que normalmente acontece? Acontece sim uma questão de pessoas que estão empregadas no mercado de trabalho, elas perdem seus empregos. Porque essa revolução, seja ela da máquina, seja da tecnologia ou seja da IA, ela passa a fazer o trabalho daquela pessoa que estava ali. Por outro lado, a gente pode imaginar que a IA como ferramenta, ela vai dar a possibilidade que nós aqui, seres humanos, sejamos humanos e não sejamos máquina. Então, o que acontece aqui é que os trabalhos do futuro vão mudar completamente. Do mesmo jeito que antigamente não tinha lá uma carreira de UX design, por exemplo. Na década de 70, 80, 90 não existia essa carreira. Essa é uma carreira nova, super importante, em que você entende o seu cliente para poder conectar com a tecnologia disponível. Então, minha visão é o seguinte, vão existir aqui novos empregos, novas oportunidades. Qual é o desafio da humanidade? Nosso aqui, inclusive, todos nós aqui. É que a velocidade em que as pessoas perdem os empregos é maior, é mais rápido do que a capacitação dessas pessoas que estão saindo. Então existe um vale, existe um momento em que as pessoas saem do mercado de trabalho, mas que a gente precisa ter políticas públicas, empresas, que recoloquem essas pessoas no mercado de trabalho com outras funções. Outras perspectivas de desenvolvimento. Que tem tudo a ver, inclusive, com outros conteúdos que vocês estão produzindo aqui no podcast, que é transição de carreira. Então, você tem uma jornada aqui, e eu falo mais uma vez, nunca foi tão fácil fazer transição de carreira com as ferramentas disponíveis hoje. Então, eu vejo cada vez mais as pessoas fazendo transição de carreira, porque aqueles empregos do passado não fazem mais sentido, e tem novos empregos aqui em que a gente vai conseguir aproveitar de uma forma como a gente fez nas últimas 2 revoluções. E o futuro da inteligência artificial mesmo, eu digo assim, sem ser necessariamente como é que a gente vai se adaptar a ele, mas sob o ponto de vista técnico, para onde a gente está caminhando,
tem algum norte sobre isso? Ou tá tudo tão caótico, tão mudado, tá tudo tão rápido que a gente não consegue dizer nada sobre esse caminho? Não, eu acho que tem. A gente está no meio do turbilhão. Para mim, inclusive, como profissional, tá complexo também acompanhar, porque você aprende uma coisa agora e depois a coisa já mudou, né? Então eu acho que tem duas coisas que eu daria como dica aqui. A primeira é o seguinte: nós aqui, enquanto profissionais, a gente vai precisar sempre estar aprendendo. Eu até brinco com minha filha, né? Com meu filho também. Não é uma questão de fazer um curso, é uma questão de aprender a aprender. Ou seja, eu vou me disciplinar. Como é que eu vou aprender quando o mercado mudar? Porque a única certeza que eu tenho é que o mercado vai mudar. Então, o aprender a aprender é mais importante do que o conteúdo, porque o conteúdo hoje está valendo, amanhã já não está mais valendo. Então, esse é um ponto super, mega relevante para a gente poder falar para a geração. A segunda é que é difícil ainda fazer um prognóstico, mas é fato que esses modelos novos da OpenAI, o ChatGPT, já foram treinados, já aprenderam com todos os dados disponíveis pela humanidade. Todos os dados que estão disponíveis de forma digital pela humanidade já foram utilizados nesse modelo novo do GPT, atualmente. E o trabalho agora é o seguinte: se esses modelos aprendem a partir de dados, que foi o que a gente falou aqui no início do papo, e não tem mais dado novo, só o Delta, né? Ontem foram gerados novos dados. Então a gente. Mas não tem um novo salto quântico. Então existe toda uma área agora, que é uma área de geração de dados sintéticos. Que é eu vou simular novos dados que nunca existiram na história da humanidade, para colocar esses modelos para aprender em cenários que nunca aconteceram, mas que eu vou gerar esses dados. Então, veja que é completamente um momento interessante da gente estar pesquisando. Eu acho que para onde a gente vai? A gente vai no sentido de algumas profissões, sim, vão ser substituídas, mas o grosso do mercado todo profissional vai precisar usar IA. Então não é sobre assim, sou eu contra a IA. Não é o ser humano contra a IA. É o ser humano com uma IA contra um ser humano sem uma IA. Então o ser humano sem uma IA vai ficar para trás, sem a ferramenta. Da mesma forma que foi a máquina, da mesma forma que foi a tecnologia. A gente passou por uma geração dos nossos pais, avós, tentando fazer curso ali de navegação de internet. Então isso vai precisar acontecer. Então, eu acho que aprender a aprender, saber que a gente está realmente no turbilhão, não dá para saber muito para onde a gente vai, mas conseguir se posicionar que a IA é nossa ferramenta, é nosso companheiro aqui para nos ajudar na adaptação, acho que vai ser a chave aqui para o sucesso. Rodrigo, só conectando com uma coisa que a gente tem escutado de muita gente, que aqui no podcast a gente já escutou também. A gente pegou uma pessoa na área de transição de carreira, que ela diz assim: então, a área de tecnologia eu tenho que estudar muito e eu tenho que fazer, né? Tenho que ficar me mantendo atualizada. E aí chega você, com mais de 20 anos de experiência, numa área que é extremamente refinada e sofisticada, que tem um conhecimento técnico profundo, dizendo a mesma coisa. É a gente tendo o tempo inteiro que está focado, estruturado, sob o ponto de vista de rotina, para continuar em processos de aprendizado, de aquisição de conhecimento. E aí eu acho que fica aqui, né, de recado para todo mundo, que a área de tecnologia, e talvez todas as áreas, mas a gente com nível de velocidade, né, Sim, voado e cada vez mais rápido, ela necessita dessa dedicação, né, Rodrigo? Da gente conseguir, de fato, estar o tempo inteiro antenado. A gente não vai aprender tudo. Não vai, não tenhamos essa ilusão. Mas que a gente consiga, pelo menos, ter o entendimento do que está acontecendo do seu ponto de vista de contexto, não é isso? Isso. E eu acho que a dica também, Laís, é assim, a gente não está dizendo aqui que você precisa aprender tudo. Porque se você tentar aprender tudo, aí vai vir uma outra sensação, que é aquela sensação da ansiedade para dizer assim, não estou acompanhando. Então, eu até ministro um curso de IA para negócios, em que os alunos chegam muito com a demanda de entender quais são todas as IAs disponíveis no mercado. Aí a primeira coisa que eu falo assim, nem eu sei qual é a primeira.
Não sei. Aí qual é a dica? Se abrace com uma. Pegue uma só. É a Anthropic, o ChatGPT, não interessa. Pegue uma, se abrace com ela como ferramenta e esteja sempre aberto a aprender, a aprender. Aberto a aprender, a aprender. Em inglês, o pessoal chama de lifelong learning, né? Que você vai passar a vida toda aprendendo. Aqui eu estou traduzindo para o português, como eu falo para os meus filhos, e eu falo no almoço, no jantar, no café, que é aprenda a aprender. Se a gente conseguir pegar uma ferramenta dessa, tá aberto. E aí, aberto significa pegar um livro, se atualizar. Não precisa ser só aberto no digital, pode ser também um livro físico ali. Se a gente tiver essa mentalidade de aprender a aprender, entender o que está acontecendo e não ficar muito ansioso de querer aprender tudo, aí eu acho que o profissional vai estar bem encaminhado para poder se adaptar às mudanças do mercado. Rodrigo, a gente está chegando no fim da nossa conversa e eu queria que tu desse assim, um recado agora, no fim, para todo mundo. Quais são as tuas perspectivas? Qual é o contexto que você queria deixar para as pessoas sobre a inteligência artificial, sobre o que está acontecendo no mundo? A gente tem o ChatGPT, mas tem um povo lá na China que está virado também, nos dirá, levantando novos olhares de competidores para a área. Me fala aí teu recado final sobre isso. Boa, Laís. Assim, primeiro, eu estou muito engajado nesse tema de igualdade de gênero também. Você sabe como o Neurotech B3 a gente se preocupa com esse Vocês tema. são, assim, só um Isso, parênteses. Eles foram nossos primeiros apoiadores isso. no Tech Uma. Foi por conta da Neurotech B3 que a gente levantou o Tech Boa. Uma. E eu agradeço imensamente, viu, Rodrigo? O que ele está falando assim Isso. é genuíno e profundo. E eu agradeço imensamente. Que é isso. Não, a gente está aqui para isso e eu estou agora com a filha, né, de 14 anos, estava comentando contigo, que provavelmente vai para a área de tecnologia. Ela quer estar nessa Vamos área. conversar com ela. Vou colocar vocês em contato. Mas eu acho que o primeiro ponto é esse, assim. E a gente está falando de gênero aqui, mas eu acho que tem outras inclusões aqui que a gente precisa fazer nesse ambiente tão, né, masculino, de cor branca e tal, que eu acho que é importante a gente se preocupar e não se distrair com esses temas, né? Hoje em dia tem sido mais fácil se distrair, mas eu acho que a gente tem que manter esse foco, acho que esse é um ponto. Mas isso aqui a gente não faz porque é bonitinho, é porque dá resultado e é importante, a diversidade acontece. Então, por que eu estou falando do tema de diversidade? Porque tem tudo a ver com IA. Porque se a gente não tiver a responsabilidade para que esses modelos de IA sejam treinados com dados e informações diversas, a gente vai estar criando modelos que são modelos viesados, viciados, e que só aprenderam em cima do preconceito que foi projetado até então. Então, diversidade não é só diversidade do que a gente está falando aqui, é diversidade na construção desses modelos. Mais uma vez, o modelo ele aprende, se entra lixo, se entra preconceito, sai preconceito. Então, a gente, enquanto ser humano aqui, a gente precisa ter esse olhar. E se a gente não tiver o olhar de diversidade do humano, como é que a gente vai ensinar o próprio modelo a não ser viés? Então, acho que isso é uma característica importante. Em todas as transições tecnológicas, como a gente estava falando, a coisa fica meio bagunçada, mas a gente precisa ter o olhar importante nesse tema, né? O segundo, eu acho que é um pouco do que a gente falou aqui. Eu não gosto de participar desse tipo de papo e criar um senso de ansiedade nas pessoas, assim. Ferrou. Agora, não ferrou. Faça só uma coisa. Se a dica é aquela que a gente comentou aqui, né? Esteja aberto a aprender e se abrace com uma determinada ferramenta. E no final, eu acho que tudo tem a ver com você ter a empatia com o seu cliente final. E aí o cliente final pode ser uma pessoa física, pode ser... para que você possa realmente entender como é que você vai resolver. Quem vem para mim dizendo que a IA vai resolver todos os problemas, a IA não é a solução para todos os problemas. A IA é uma ferramenta. E a gente precisa usar essa ferramenta. Até brinco, né? Quando o ser humano inventou a faca, por exemplo, foi uma grande evolução, né? Sendo que a faca é usada também para matar as pessoas e para ferir as pessoas. A gente vai deixar de fazer uma ferramenta tão importante para a humanidade porque ela é usada para o mal? Não. Mas na IA, eu acho que esse tema de viés, né, de controle, principalmente de transparência, tudo bem, quais são os dados que você está usando para poder treinar esses modelos? São preocupações que a gente precisa ter aqui enquanto profissional do mercado. E se a gente tiver essa capacidade de se adaptar, foco no cliente, foco no desafio, transparência, inclusão, diversidade como um todo, acho que a gente vai estar, enquanto ser humano, né, comunidade, a gente vai estar bem posicionado.
Rodrigo, muito, Que é muito, isso. muito obrigada. Esse papo foi fenomenal, meu amigo. Muito obrigada por ter vindo aqui. E você que está aí do outro lado, segue a gente nas redes sociais, tecwoman.hack. A gente está no Instagram, está no YouTube. Esse episódio está no Spotify e no YouTube. Segue todo mundo. Vamos junto pro Tech Woman.